Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás se me conhece. Propósitos. Escutava os propósitos que a gente faz no começo do ano, que só 8% chegam vivos no final do ano. E um quarto já vai embora na primeira semana, já nem lembro, né? O que eu me propus para esse ano, nem já morreu, né? E é interessante, né? O ser humano parece uma máquina de fazer propósitos que depois ele não vai cumprir. Como o Simão Pedro na última ceia, né? Logo depois, energicamente, assim, tão energicamente como ele estava dizendo que ia ser fiel, estava negando que conhecia Jesus lá para a criada do sumo sacerdote, né? Difícil, né? A gente alcançar nossos objetivos. Estava escutando uma entrevista sobre isso, um pesquisador, um professor de psicologia, e o podcast da entrevista tinha um título que me chamou a atenção, que dizia assim: porque as emoções são melhores do que a força de vontade para atingir os nossos objetivos. E é um título um pouco surpreendente, né? As emoções melhor do que a força de vontade? Não é o contrário? A gente tende a pensar assim, né? Que a vontade, a minha decisão, eu vejo que uma coisa vai me fazer bem, sei lá, fazer mais esporte, comer menos, estudar mais. Então me proponho com a vontade, mas depois na hora, vamos ver, vem um sentimento de preguiça ou de gula, sei lá, né, do que for, e que eu tenho que superar aquele sentimento com a minha força de vontade, para ser capaz de cumprir o meu propósito, né? Não é mais ou menos assim que a gente equaciona a coisa, né? Força de vontade vai me levar para o bem, para a coisa boa. Pois é, só que o problema é que no longo prazo, isso não funciona muito bem, pelo menos na maioria dos casos não funciona muito bem. Se fala até das dietas, né, que 5% só das dietas funcionam. Depois de alguns anos, a pessoa que perdeu peso já incorporou outra vez, né? As coisas não funcionam no longo prazo. E a resposta que dá esse psicólogo, das pesquisas que ele fez, daria para resumir assim, que sentimento se vence com sentimento e não com força de vontade. E no fundo, ele não usa essa terminologia, ele usa uma terminologia mais básica da psicologia, assim, empírica. Mas no fundo ele está falando de vício e de virtude, né? De vencer o vício com a virtude. Eu não chamaria isso de sentimento, por mais que sim, a virtude, o vício tem muito a ver com o sentimento. É a configuração dos nossos sentimentos, do como a gente reage emotivamente diante do mundo, né? A virtude basicamente é isso. Está mais ligado à nossa afetividade do que propriamente à minha inteligência. Como eu organizo a minha afetividade para que ela reaja diante das coisas. Por exemplo, a coragem. O que é uma pessoa corajosa? É que diante de uma situação de perigo, de risco, o ânimo dela cresce, né? Vou enfrentar aquilo ali, vamos lá, é legal, vai ser difícil, vai ser arriscado. E a pessoa corajosa, ela se sente inclinada para aquilo, né? A medrosa não, ela quer fugir, né? E eu posso agir de forma boa, mesmo sem ter a virtude. Por exemplo, eu posso agir de forma corajosa, sem ser corajoso. Mesmo que eu tenha uma tendência a mentir, eu posso falar a verdade. Agora, e ao contrário, mesmo que eu seja uma pessoa sincera, eu posso mentir, né? Agora, quando eu ajo bem, mas sem a virtude, explica Santo Tomás, isso ainda não é propriamente o agir virtuoso, mas é o agir continente. Ou seja, eu estou tendo que conter a minha emoção, o meu impulso inicial. Por exemplo, uma pessoa que não é corajosa, ela tem que segurar a vontade de fugir para ficar ali, para agir de forma corajosa, entre aspas, né? Mas que ela não tenha a virtude. Ela está agindo de forma continente, né? Contendo. E aí que está o negócio, né? A nossa capacidade, a nossa energia para agir contra as nossas emoções é limitada.
você consegue fazer isso, mas uma hora a pessoa quebra, não dá para manter muito tempo no muque, né? Vamos lá, aguenta firme aí, uma hora não aguento mais, né? E a pessoa se entrega para a sua tendência espontânea, para onde lhe empurram os sentimentos, né? Então, como é que eu consigo ser capaz de seguir na direção boa, mobilizando os meus sentimentos para que atuem a meu favor e não contra? Eu não posso deixar eles de lado. Como é que se chama o erro de deixar os sentimentos de lado e focar tudo na força de vontade? É o que a gente chama de voluntarismo. Isso é uma pessoa voluntarista, um pouco os militares às vezes são assim, né? Vai, faz assim, acabou, não tem conversa. É por quê? Não interessa, faz, né? Isso é voluntarismo. Faz e pronto, não questiona. Você não precisa entender, não precisa incorporar a virtude. Tem que fazer e pronto. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Daria para chamar de antídotos contra o voluntarismo. Justamente porque é uma coisa que não funciona bem. E a gente quer que a nossa vida funcione. Em concreto, esse pesquisador, chama-se David DeSteno, ele falou de 3 antídotos, que é a gratidão, a compaixão e o orgulho. A gente vai falar de 2 deles. Porque a gente quer, no fundo, né, uma ética que saia do voluntarismo. Se fala da ética da primeira pessoa e da ética da terceira pessoa, que é mais legalista, centrada na norma. Você tem uma lei que você tem que obedecer e pronto, se adequar a ela, né? Essa é a ética de terceira pessoa. Já a ética de primeira pessoa centra-se mais nas virtudes, na busca do bem e de buscar aquilo que me faz melhor, né? Isso significa que eu não preciso da força de vontade? Não, ela é importante, né? Justamente para essa etapa inicial em que eu não tenho a virtude. Mas eu devo dirigir a minha força de vontade para incorporar a virtude, para reconfigurar os meus sentimentos. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de empurrar carro para pegar no tranco. Não sei, hoje em dia não sei se isso acontece muito, né? Mas na minha infância era frequente, né? E às vezes, dependendo do lugar onde você está, é mais complicado, né? O que você quer? Você quer achar uma ladeira, né? Você empurra lá até... Aí solta, pronto. Aí já o motorista vai lá sozinho, não precisa ficar empurrando, né? E é mais ou menos assim, sabe? Você vai ter precisado da tua força de vontade, mas tem que buscar uma ladeira. Você tem que criar um hábito. Sempre agir contra o hábito sempre é custoso. Agir a favor do hábito sempre é fácil. Você nem pensa, aquilo sai. O hábito é a virtude ou o vício, né? A gente quer configurar, a gente quer incorporar essa virtude, usar com inteligência a nossa reserva limitada de força de vontade. Então, começando falando da gratidão. Ele fez uma experiência, esse David DeSteno, similar à do marshmallow. Lembra da experiência do marshmallow? Lembra? Não vou explicar também, mas é uma versão assim, atualizada para adultos. O marshmallow é com crianças. Mas eles pegam um adulto, é muito simples, e diz, olha, eu te dou R$100 agora, ou R$250 daqui a 3 semanas. Você volta aqui, anotei o teu nome, te mostra aqui o RG, o CPF, sei lá, e te dou. O que você prefere? 100 agora ou 250 daqui a 3 semanas? O que você decide? Você não precisa dizer. Mas uma parte pega na hora, me dá logo R$100 e pronto, né? Não, vou esperar, 250, super investimento, né? 3 semanas, rapidinho. Então, tem uma proporção da população que pega um, outra que pega outra, na opção. Agora, se antes de fazer essa proposta, eles faziam a pessoa pensar em coisas que lhe produziam gratidão, pense em alguma coisa pela qual você foi grato hoje, que você é grato na tua vida, uma coisa boa que você... Se a pessoa pensava nisso antes, aumentava a chance dela topar o benefício do longo prazo e não a coisa mais imediatista, né? Não, espero. Eu consigo esperar. Pode ser daqui a 3, depois eu volto aqui daqui a 3 semanas, né? A gratidão faz com que eu seja capaz de abrir mão da gratificação mais imediata em prol do melhor que vem depois, né? Abrir mão da preguiça, abrir mão da gula, abrir mão daquele prazer momentâneo em prol de um bem maior futuro, né? Que não é tão próximo, tão imediato para mim. E faz sentido, né? Ele até explica isso. Evolutivamente, os animais mais solitários, ele tem que garantir o dele, né? Eu cacei, pego aqui, como tudo, porque não sei quando é que eu vou ter outra caça, né? O leopardo, sei lá, né? Agora, quando começa a ver em conjunto, eles começam a ser mais capazes de abrir mão de um benefício imediato, deixa para o outro também um pouquinho, depois ele vai deixar para mim. E aquilo, né? As abelhas, as formigas, as hienas, os lobos, são capazes de agir em conjunto. Agora, se isso funciona de forma instintiva nos animais, entre os homens, mais ou menos, né?
Porque tem pessoas que são solidárias e pessoas que não são muito. Na medida em que eu vivo numa comunidade aqui, que eu posso me apoiar, que eu vivo, experimento a gratidão, essa pessoa pensou em mim, me ajudou, eu me sinto muito mais inclinado também a abrir mão do imediatismo. Porque eu confio, né, que eu estou num ambiente que eu posso, não preciso me agarrar ao prazer, ao dinheiro, sei lá, né? Eu posso... E a Bíblia nos convida a viver a vida a partir da gratidão. A encarar toda a vida como um dom de Deus, entender que, olha, esse mundo aqui, tudo bem, tem problemas, mas por cima tem Deus que te ama, que cuida da gente. Você pode viver num clima de gratidão e, portanto, ser capaz de sacrificar o imediato em prol do que vem depois, porque o que vem depois é bom, né? O Antigo Testamento fala muito disso, né? Viver a partir da gratidão nos Salmos, e também o Novo. São João, por exemplo, diz, né? Deus nos amou primeiro, ele parte daí. Por que eu tenho que ser bom? Porque Deus me amou, Ele já me amou, Ele é meu Pai, Ele se entrega por mim. Então, a partir daí, eu escolho ser bom. A partir da gratidão. São Paulo segue essa linha, que era a linha mais comum assim, entre os primeiros cristãos, de meditar muito na paixão do Senhor e gerar uma gratidão muito viva a partir daí. Dilexit me et tradet semet ipsum pro me, ele escrevia aos Gálatas, Jesus me amou e se entregou até a morte por mim. E ele tirava muita força daí, muita entrega, muito desejo de se doar, de fazer muito, né? A partir dessa gratidão, todos os santos, de alguma maneira, beberam muito nessa fonte da meditação, da paixão do Senhor e tiraram uma força muito grande daí. Porque, bem, amor com amor se paga. Se Jesus fez isso por mim, como é que eu não vou ser capaz, né, de fazer mais por Ele e pelos outros, né? Diz o último ponto de caminho, São José Maria. Qual o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não deixarás. Ele não diz o segredo da perseverança é a força de vontade. Não, vai lá, seja duro, seja rijo, tome vergonha na cara. Não. Enamora-te, né? Bebe na gratidão. Veja quanto Deus te amou. Veja tudo que Jesus fez por ti na cruz. Esses são os dois grandes teólogos do Novo Testamento, a gente poderia dizer, São Paulo e São João. E se São Paulo centra muito a sua teologia, a explicação de Cristo, da sua missão, centra no mistério pascal, na morte de Cristo na cruz, São João realça um pouco mais o mistério da encarnação. São os dois grandes mistérios através do qual a gente é salvo, né? Primeiro o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como explica São João, e depois morreu por nós na cruz. São João foca mais no primeiro, na encarnação, e no resultado que isso já traz para nós. Quando o Filho de Deus se faz homem, o homem é feito Filho de Deus. Escreve assim São João. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus e que o sejamos de fato. Eu sou filho de Deus, né? Deus me amou, me fazendo seu filho. E a partir daí a gente chega numa segunda emoção, chama-se, né, o David Desteno, ele diz assim, além da gratidão que ajuda em você vencer nas tuas metas e tudo, que é o orgulho. Ele diz que o orgulho ajuda. E aqui também já pode ser bastante escandaloso, né? Como assim? O orgulho ajuda, né? O orgulho não é um pecado, um capital, não é uma coisa ruim, né? Mas, bem, existe um bom orgulho, não é verdade? Existe um orgulho que ajuda na nossa luta. São José Maria tem aquele ponto de caminho que imagina um rapaz que fala para ele, né? Padre, estava pensando no que o senhor me falou, que sou filho de Deus. E me surpreendi pela rua de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus. E comenta São José Maria, aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba, esse orgulho. Fomente isso daí. Não fique preocupado, não, eu estou orgulhoso porque eu sou filho de Deus. Não, é uma boa soberba, uma coisa boa. Que você tenha essa consciência clara, né? Você vai pela vida assim, né? Com esse peito emproado. Jordan Peterson é a primeira regra das 12 regras, né? Coluna reta, ombro para trás, né? Postura, todo mundo, fica vendo? Ficar lembrando. Né? E diz como uma coisa boa, né? Que você enfrenta o mundo com atitude, com confiança, com responsabilidade diante da vida, ao invés de se esconder numa atitude derrotista, na autocompaixão medrosa, né? Comodista, meio fechada. Não, enfrenta com bom orgulho do que você é, do que você é capaz, né? Existe um bom orgulho. A gente canta para a seleção brasileira, não sei se vocês já viram, né?
aquela música nos jogos da seleção, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né? Existe um bom orgulho. E é o orgulho que nasce, como diz essa música, do amor ao meu país, do amor, eu tenho orgulho dos meus pais, sei lá, né? Tenho orgulho da minha cidade, tenho orgulho da minha irmã, né? É uma coisa boa esse orgulho, porque é uma consciência de que eu fui objeto de uma bênção, de um dom, de uma coisa boa, que eu sei valorizar. E eu, portanto, eu me sei abençoado, né? Eu sei. E ao mesmo tempo que esse motivo é o que nos previne do orgulho ruim, porque aquilo me foi dado, diz São Paulo, né? Que tens que não tens recebido, se eu recebeste porque te glorias como se não tivesse recebido. Isso é ruim. Gloriar-me como se eu não tivesse recebido. Agora, alegrar-me do que eu recebi, do muito que eu recebi, não é ruim. Não é soberba ruim, é uma soberba boa. É uma consciência, né? Fruto da gratidão e do amor. E por isso não é ruim almejar a glória de Deus, a glória do céu. Esse dar alegria ao nosso Pai. Que Ele vai olhar para a nossa vida orgulhoso e vai vibrar, e eu vou vibrar com a vibração dele, né? De perceber que meu Pai está orgulhoso de mim. E isso dá, que meu Pai Deus, que eu contribua para a alegria de Deus, é uma coisa grandiosa, né? E é bom que a gente busque isso daí. Mas isso não me torna orgulhoso? Bem, sim, se você entende esse orgulho bom que a gente está falando, né? Do amor, que nasce do amor e da gratidão. Que nos dá uma boa noção da minha dignidade e da minha missão na vida. Diz um Salmo 144, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Bendito seja Deus que me faz forte, um pouco assim, né? Ou São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me sustenta. Deus me faz forte. E isso é uma coisa boa, e eu dou glória a Deus por isso. Isso não é tanto vaidade, às vezes se confunde, se fala como sinônimo, né? Orgulho e vaidade, mas são coisas diferentes. Orgulho se centra mais em mim mesmo e a vaidade mais fora. A vaidade é a preocupação com os outros. O tímido, tipicamente, é uma pessoa vaidosa, porque ela está preocupada demais com o que os outros vão pensar, né? Timidez tem a ver com a vaidade, né? O orgulho não, o orgulho é autocentrado e pode ser de uma maneira ruim. Agora, se for um bom orgulho, ele acaba sendo como que um antídoto para a vaidade, porque não me importa o que os outros vão pensar. O que interessa se pensaram bem de mim ou pensaram mal de mim? Eu estou tranquilo, porque Deus me ama, porque eu sou filho de Deus, né? Eu não preciso da aprovação desses carinhas ridículos da minha turma, assim, esse bando de idiota. Eu não preciso, entendeu? Eu sou filho de Deus, né? Interessante esse livro, O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildebrand, esposa do Dietrich von Hildebrand. E ela fala disso, na educação das meninas, a importância de ensinar o valor que elas têm, que elas ganhem consciência do próprio valor. Como daí virão muitas coisas boas. Isso vale para os rapazes também? Vale, mas acho que especialmente para as meninas, né? Por quê? Porque as meninas, elas têm um sentido mais vivo do dever, têm um desejo mais forte de ser agradáveis aos outros. Rapaz, está nem aí, né? Mas as mulheres tendem a ser mais agradáveis, né, do que os homens, que é uma coisa boa, né? Ser agradável, né? E muitas vezes caem numa atitude de autopunição, porque não sou boa o suficiente, né? Muitas meninas, enfim, já acompanho moças já há muitos anos, né? E caem um pouco nessa coisa autopunitiva ruim, né? Que não ajuda, isso aqui não leva para Deus, né? Por isso é bom essa coisa das princesas, né? Falando com um jovem pai essa semana, estava falando que a minha filha agora entrou na fase das princesas da Disney, então agora lá em casa, volta e meia, eu sou o príncipe, porque eu sou o único homem da família, a irmãzinha dela de bebê vira o boneco de neve, e ela, a Frozen e a irmã são duas princesas, né? Então a mãe e ela vão revezando quem que é uma, quem que é outra, as princesas do Frozen, né? E fica bem legal, né? Assim, talvez daqui a pouco se cancele as princesas, porque isso é classicista, sei lá, vão achar uma maneira, porque qual que é o problema da Cinderela ficar lá fazendo a faxina na casa, né? Sei lá, tudo bem, pode achar algum motivo. Mas é interessante, sabe, no fundo, esse sentido de você perceber a tua dignidade, né? O teu valor. E especialmente as meninas precisam disso. Olha, eu sou uma princesa, né? Dá licença, sou filho de Deus, né? Sai da minha frente, né? Você que tá te achando aqui, eu sou... É isso mesmo, sabe? Isso é bom. Isso é importante, sabe? Você entender que você é filho de Deus, mais que qualquer, sei lá, filha do príncipe de Gales, do Deus Todo-Poderoso, né? A dignidade, a própria dignidade, o próprio valor. Por quê? Porque o agir segue o ser. O voluntarismo
tende a propor assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é uma coisa meio desencarnada, ó, tem que fazer porque tem que fazer e pronto. Agora, não, né? O que a gente tem, a busca verdadeira cristã da virtude é porque eu sou filha de Deus, eu sou amada por Deus. Eu tenho meu valor, eu tenho a minha dignidade. Então é lógico que eu me porte como uma princesa, né? Lógico que não vou ficar com carinho esse idiota aqui. Eu estou muito acima desse negócio. É bom, sabe? Isso aqui não é digno de mim, essa atitude não corresponde à minha dignidade. São José Maria falava muito disso, de encaixar, basear toda a nossa vida, a nossa luta espiritual no sentido da filiação divina. Portanto, no sentido do meu valor, nesse bom orgulho. Terminei esse livro, A Bailarina de Auschwitz. Muito bonito, né? E tem esse processo, a primeira parte do livro é ela sendo mandada para Auschwitz aos 15, 16 anos, e ela vai se protegendo, vai diminuindo, chega a pesar 32 quilos quando ela é resgatada pelos soldados, né, americanos, e ela vai, eles matam o pai dela, matam a mãe, é um negócio assim, sobrevivência. E depois, a segunda metade, ela já está casada, vai para os Estados Unidos, e é o processo do oposto, né, do desabrochar. Antes, no campo de concentração, ela lutava para ter essa liberdade interior, por mais que ela fosse muito prisioneira. Agora ela está nos Estados Unidos e ela é prisioneira dentro, por mais que fora ela tem toda a liberdade, né? Mas ela carrega muita trauma, né? Estresse pós-traumático, tem crises de pânico, tá no ônibus, se atira porque alguém grita, ela já sente que tem um soldado nazista. Então ela tem muito, e ela nunca fala do passado, né? Ela está muito fechada. E aos poucos ela começa a se abrir, é bonito acompanhar o processo. Uma cena que achei singela, mas significativa, ela viaja com a segunda filha, Aubrey, se chama a filha, para uma competição de natação em outra cidade. Está lá no hotel, meio sozinha, no quarto. Aí resolve fazer uma coisa. Ela lembra do Viktor Frankl, né, que ele fala de tomar responsabilidade da própria vida. E ela toma uma atitude que ela nunca tinha feito antes. Ela vai lá de noite e bate no quarto da filha, que tá as várias nadadoras lá, né? As atletas jogando cartas, vendo televisão, a filha no meio. E a filha fica meio surpresa, porque a mãe não era de fazer isso, convida ela para entrar. Entra ali, começa a falar com as meninas, começa a falar como ela também era atleta quando tinha a idade delas, e a filha já é estranha porque ela nunca falava do passado. Ela diz, por exemplo, que ela, além de bailarina, ela fez ginástica olímpica e foi selecionada para representar a Hungria nas Olimpíadas, uma ginasta, e a filha fala, nossa, nunca falou disso, né? Mas ela está naquele processo, né? E ela fala, vocês garotas são sortudas e lindas. Vocês sabem o que é ter um corpo forte, trabalhar duro, fazer parte de uma equipe. Meu professor de balé uma vez me disse algo que ficou muito gravado na minha memória. Todo o seu êxtase na vida virá de dentro de você. Vai falando umas coisas assim, né? E a Marta se levanta, dá boa noite. Mas antes de ir embora, ela se vira e faz um grand battement, um passo do balé. Eu mostraria para vocês como é que é. Mas, por um lado, a batina, acho que é. E por outro lado, eu não tenho a menor ideia como é que é isso. Então não vai dar, né? Fica para depois aí. Mas, né, dá para grand battement, sei lá, uma coisa grandiosa, né? Parece ser uma coisa difícil, né? E assim. E as meninas ficam alucinadas lá, batem palmas, subiam, e a filha dela fica com o olho, nossa, que essa não é a minha mãe, né? Um pouco assim, orgulhosa e espantada, né? E ela relata o sentimento dela voltando para o quarto. E não era mais a mãe calada, com um sotaque estranho. Eu era artista, atleta, a mãe que a filha admirava. E aquilo vai... E ela continua esse processo e termina o livro, é a última cena do livro, assim, muito tocante. Ela é chamada, já ficou famosa, já deu palestra, treinamento. Já estamos em 2010, quando ela é chamada para dar uma palestra para uma unidade militar que acabou de voltar do Afeganistão. E é uma unidade com muita taxa de suicídio. Por tudo que aqueles soldados viveram, né, toda a violência que eles provocaram e sofreram. Então ela começa a falar, contando a sua história, né, e tudo que ela, a superação que ela... Mas do nada ela começa a ter uns flashbacks muito fortes. Ela se imagina numa pilha lá de cadáveres com 32 quilos, um soldado colocando M&M na boca dela, que é como ela é resgatada. E ela fala, o que está acontecendo aqui? E ela se dá conta que é um emblema que tem em vários lugares, que é um círculo vermelho com o número 71 em azul, que é o símbolo, emblema da 71ª Unidade de Infantaria,
que foi a unidade que resgatou ela. 65 anos antes tinha resgatado ela naquela pilha de cadáveres lá, foi essa unidade. E ela se dá conta, cara, eu estou resgatando esse mesmo pessoal que me resgatou, ok, não eram as mesmas pessoas, mas né, a mesma unidade, as mesmas pessoas de uma maneira... E aquilo mexe muito com ela, como é lógico, né? Eu ri, chorei no palco, estava tão cheia de adrenalina e de alegria que mal conseguia completar as palavras, obrigada. E eu disse aos soldados, o seu sacrifício, o seu sofrimento faz sentido. E quando você conseguir descobrir essa verdade interior, estará livre. E terminei o meu discurso como sempre faço, como sempre farei, enquanto meu corpo permitir, com um grand battement. Aqui estou, eu venci, um pouco aquilo dizia, né? E elas terminam um pouco com essa cena, assim, o livro, e nos comunica isso, como é bom isso, né? É bom você estar satisfeito com você mesmo, com a tua própria vida. Claro, lutando, sempre estamos num processo de construção ainda, mas ao mesmo tempo ajuda, sabe, você reconhecer as tuas vitórias, as tuas conquistas, todas as graças que Deus vai te dando. Encarar a vida cristã não como, sei lá, uma tarefa pesada, mas essa vida como um palco no qual eu vou dançar. Essa é a minha vida para Deus, para dar glória a Deus, para Ele ficar contente comigo, né? E é bom celebrar esse aumento da nossa liberdade pouco a pouco, né? Que Deus vai nos concedendo, a gente vai crescendo. E isso que faz a virtude. Tanto a virtude como hábito, a virtude como vício são hábitos, mas são coisas muito diferentes, né? O vício me diminui a minha liberdade, né? Diminui a minha vida, e a virtude me amplia, me abre e me dá mais, e me faz mais radiante, né? Mais bonito. O santo se coloca uma auréola, porque né, são radiantes, né? Eles vibram com a vida e Deus vibra com eles. Como, já que a gente falou de dieta, tentando tornar a coisa um pouco mais prática, como seria então uma luta não voluntarista para emagrecer? A dieta claramente é uma coisa voluntarista, né? Segue essa regra daqui, pá, e pronto, né? E a pessoa até durante um tempo consegue, mas uma hora esgota a reserva de força de vontade, né? E por isso, como é que seria existe uma maneira não voluntarista? Olha, não sei, talvez lendo, entendendo como é que funciona, como é que é a nutrição, como é que tipo de macronutrientes, qual é o efeito deles no corpo. Eu li algum livro sobre isso, tem curso sobre isso. A partir daí, fazendo algum pequeno propósito de mudança de hábito, olha, esse passo aqui eu sou capaz de dar, no café da manhã vou fazer isso, ou sei lá, né, antes de dormir, vou mudar, trocar isso por aquilo. E uma vez que você incorporou aquele hábito, aí vai sozinho, né? Chegou na ladeira, digamos assim, né? Não precisa mais de força de vontade, né? Aí você pega um outro pequeno hábito, e que você vai lutar, vai incorporar, e assim pouco a pouco, né? Não é aquela coisa agora, é isso aqui. Não, você transforma, é a reeducação alimentar, se diz, né? Que é muito diferente de uma dieta voluntarista que acaba sendo pouco eficaz, né? Mas você vai entendendo, vai integrando e vai celebrando as tuas vitórias, e a tua vida vai ficando melhor. E você vai ficando mais bonita, né? Sei lá, também, no caso concreto, até fisicamente, né? Se eu preciso emagrecer, né? Mas, em geral, espiritualmente é assim, né? Quando a gente vai incorporando a virtude, a vida fica melhor. E assim como a gente consegue muito mais crescer, não de uma forma voluntarista, mas pelo caminho da inteligência, dos sentimentos, da gratidão e desse bom orgulho que Deus quer que a gente tenha. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele fez em mim coisas grandes. Quando Isabel elogia Nossa Senhora, ela não diz, não, que é isso, bem-aventurada, não, eu não sou, não. Todas as gerações vão me chamar de bendita, né? É uma coisa assim, né? O grand battement, um pouco assim, né? Todas as gerações vão me chamar de bendita. Por quê? Não porque porque Ele fez em mim coisas grandes, né? Então ela é perfeita gratidão, né? Alegria consigo mesmo, com Deus, com a vida, humildade e assim, né? Radiante, né? E por isso Deus a eleva, né? A Assunção de Nossa Senhora, essa glorificação de Maria tão bonita, né? Então, vou pedir a ela que nos contagie com esse seu sorriso e que nos faça, assim, sonhar com o sorriso que Deus dará quando tiver que nos receber na sua glória. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.